A paz de Cristo, meu amigo, meu irmão, gostaria de estar convidando você nessa hora para junto podermos estar fazendo mais um estudo da revista Palavra e Vida, revista de jovens e adultos. Estamos na edição 84, Isaías, o Evangelho do Antigo Testamento. O autor da revista é o pastor Fábio Martins. Estamos quase terminando essa primeira revista do primeiro trimestre de 2025. Estamos na 12ª lição, a lição número 12. O título da lição, A Graça de Deus na Salvação. E o texto base, Isaías, capítulo 49 a 47. O objetivo do estudo, irmãos, é apresentar detalhes da vida e obra do servo sofredor. Em Isaías 52 e 53, demonstrando como a graça de Deus é evidente no Antigo Testamento, né? E como Javé traçou um plano para a salvação do homem. Então Deus, desde sempre, né, tentando resgatar o homem através do sofrimento lá do seu filho na cruz do Calvário. Quero te convidar que você deixe o seu gostei, né, o seu like, se inscreva no nosso canal e, se possível, compartilhe também para que os irmãos também possam participar conosco, né? Comente também, faça o seu comentário, pode deixar lá o seu comentário, se gostou, se não gostou, aonde precisamos melhorar, né? Sabemos que estamos sempre tentando evoluir na presença do nosso Deus. Vamos orar? Quero agradecer também pela permanência dos irmãos, né? Conosco, sempre nos apoiando, orando, intercedendo, buscando também juntamente conosco a presença do Senhor. Pai querido, Deus eterno, soberano Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, somos gratos a Ti, ó Deus, por mais uma oportunidade que nos dá de reunirmos, ó Deus, como igreja, através dessa videoaula, que o Senhor possa estar abençoando os amados irmãos, que o Senhor possa estar fortalecendo a cada um e dando a esperança, Senhor, que um dia o Senhor há de retornar para levar a sua igreja para junto e perto de Ti. Quero agradecer por cada vida, ó Deus, que o Senhor possa abençoar. Tome nas Tuas mãos, ó Deus. Quero agradecer pelo estudo desse trimestre, ó Deus, que está se finalizando, mas que o Senhor tem nos proporcionado bênçãos através das lições. Abençoa o pastor Fábio Martins, que tem escrito essas lições para nós, ó Deus. Abençoa grandemente a vida do Teu servo. Em nome de Jesus, nós queremos Te agradecer. Irmãos, a graça de Deus na salvação, né? Graça que não merecíamos, mas Deus nos deu. É interessante quando esse evangelho, né? Aliás, as profecias do profeta Isaías foram muito antes de Cristo nascer, né? Muito antes de Cristo vir ao mundo, já se falava, as profecias já indicavam a vinda do Messias. E não só isso, mas também Deus tinha um plano resgatador, né? Como tem um plano resgatador para todos nós. Então, Deus nunca se esquece dos seus filhos. O conjunto de capítulos dessa lição dá continuidade à passagem profética encontrada no livro dos Cânticos do Servo Sofredor. O texto aborda temas de obediência. Vamos ler aqui, irmãos, um pouquinho aqui do trecho aqui do Isaías 53, né? Que ele fala assim: quem deu crédito
primeiro versículo. Quem deu crédito à nossa pregação e quem se manifestou o braço do Senhor. Porque foi subindo como um renovo perante ele, e como uma raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza ouvimos para que o desejássemos, né? Isso aqui está falando do servo sofredor. Era desprezado, mas indigno entre homens de dores, experimentado nos trabalhos, e como de um quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, nossas dores, levou sobre si, e nós reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados, né? Na verdade, ele sofreu por cada um de nós, né? E nós vemos aqui a justiça de Deus sendo feita, né? Através do seu Filho, trazendo a paz sobre a humanidade, né? E todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matador, e como ovelha muda perante os tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Da opressão do juízo foi tirado, e quem contará o tempo da sua vida? Portanto, foi cortado da terra dos viventes, e pela transgressão do meu povo, ele foi atingido. Na verdade, irmão, aqui está falando do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Muito antes, uma profecia falando do servo sofredor, do nosso Senhor Jesus, né? O trecho aborda temas de obediência inabalável ao plano divino, sofrimento injusto como meio de salvação, a redenção, restauração que vem por meio do sacrifício. Então, Jesus fez sacrifício para nos salvar, né? A esperança que surge mesmo em meio à a dor de Jesus, né? Inúmeros intérpretes reconhecem e aceitam que esse servo é uma clara evidência do Senhor Jesus Cristo, né? Especialmente quando os cânticos dizem a respeito do sofrimento e a morte do servo. Em favor do pecado e do povo, no entanto, o servo também pode ser entendido em um sentido mais amplo, como representando o próprio Israel. Então, ele quer que tanto esse pode ser colocado como Jesus e como a nação, né? Que ao passar de tribulações e sofrimentos seria restaurado, usado por Deus para ser luz das nações. Então, desde o início, Israel tinha essa função, né? De trazer, levar a palavra da salvação através das suas ações. Assim, o servo sofredor não é mais apenas um indivíduo, mas também um reflexo de uma nação chamada para cumprir uma missão divina. Israel, desde o princípio, irmão, foi chamado para essa função, né? De ser bênção para as demais nações e levar a mensagem de Deus ao mundo. É uma redenção providenciada mediante a graça do Senhor. Então, mediante a bondade e misericórdia do Senhor, Deus usa aquele que Ele quer, da maneira que Ele quer, conforme Ele quer, né? O primeiro tópico aqui vai falar o servo do Senhor, luz, o traje e conforto. Vamos ler aqui 49, versículo 1. Ouviu-me, ilhas, e escutai-vos, e me chamou desde o ventre, desde as entranhas da minha mãe, e me fez menção do meu nome. E 52, 12. Porque não saireis apressadamente, nem vos saireis fugindo, porque o Senhor irá diante de vós, e de Israel será a vossa retaguarda. Né? O servo apresentado Isaías, de 49, 1 a 7, vamos ler também, 49, de 1 a 7.
E fez a minha boca como espada aguda, e com a sombra da sua mão, e me cobriu, e me pôs como uma flecha limpa, e me escondeu na sua aljava. E me disse, tu és meu servo, Israel, porque aquele por quem hei de ser glorificado. Mas eu disse, debalde tenho trabalhado inútil e veemente gastei as minhas forças, todavia o meu direito está perante o Senhor e o meu galardão perante o meu Deus. E agora diz o Senhor que me formou desde o ventre para ser servo, que eu lhe torne trazer Jacó, mas Israel não se deixou ajuntar. Contudo, os olhos do Senhor serei glorificado, e o meu Deus será a minha força. E disse mais, pouco é que sejas o meu servo, para restaurares as tribos de Jacó, tomares a trazer guardados de Israel. Também te dei para luz dos gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Assim diz o Senhor Redentor de Israel, o seu santo, alma desprezada, ao que as nações abominam. Ao servo dos que dominam, os reis e o varão se levantarão, e os príncipes diante de ti se inclinarão por amor do Senhor, que é fiel, santo de Israel, que te escolheu. Então, irmão, nós vemos que Israel foi chamado para ser luz dos gentios, né? Para as demais nações, para ser luz, para resplandecer. Mas não cumpriu totalmente a sua função, então foi necessário o servo, Senhor Jesus Cristo, morrer naquela cruz. Esse servo anunciado tem a missão de ser luz para as nações, povos e culturas. Sua condição é obediência, né? Entretanto, a palavra diz que Cristo foi obediente até a morte de cruz, né? No entanto, despertaria a ira dos homens a ponto de ser ultrajado, zombado e injustiçado. 50, 4-8. O Senhor Jeová me deu uma língua erudita para que eu saiba dizer ao seu tempo uma boa palavra ao que está cansado. Ele desperta-me em todas as manhãs e desperta o ouvido para que ouça com aqueles que aprendo. O Senhor Jeová me abriu os ouvidos, eu não fui rebelde, não retiro para trás. As costas dos que me ferem e a face aos que arrancam cabelos, eu não escondo a face de que me afronto e cospo, porque o Senhor Jeová me ajuda, pelo que me não confundo, por isso pus o rosto como um seixo e sei que não serei confundido. Perto está o que me justifica, quem contenderá comigo? Compareçamos juntamente, quem é meu adversário? Chegue-se para mim. Então, o Senhor, né, tem nos dado, ele afirma que, apesar das dificuldades, Deus é que sustenta e que a sua missão é fielmente cumprida, independente de reconhecimento. Então, Deus sempre está fazendo a sua parte, independentemente do reconhecimento de cada um de nós, né? Deus faz o melhor para o seu povo. Diante de um cenário caótico, desafiador, o Senhor anuncia conforto a Sião. Isaías 51 e 52, capítulo. A passagem de Isaías 52, 9 e 12, 52, 9 e 12, diz assim: clamai, cantai, exultai juntamente, deserto de Jerusalém, porque o Senhor consolou o seu povo, remiu Jerusalém. O Senhor desnudou o seu santo braço perante os olhos de todas as nações, de todos os confins da terra, verão a salvação do nosso Deus. Retirai-vos, retirai-vos e sai daí. Não toquei coisas imundas, sai do meio dela, purificai-vos, vós, levai os utensílios do Senhor. Porque não saireis apressadamente, nem vos ireis fugindo, porque o Senhor irá diante de vós, e o Deus de Israel será a vossa retaguarda. Então, Deus fala que está sempre com eles, né, na retaguarda, está junto com eles, né? Em especial, anuncia uma grande libertação por vir, trazendo um novo começo, um consolo para o povo de Deus. O texto usa a imagem do retorno do exílio,
Então ele estava retornando do exílio para falar, né? E sai dali e Deus estaria confortando. E da redenção para ensinar que, apesar das aflições presentes, Deus está preparando uma salvação maravilhosa para aqueles que o buscam. Não é diferente hoje, né, irmãos? Um mundo opressivo, esse mundo que podemos simbolizar até a Babilônia, nós vemos que eles oprimem as pessoas, né? A redenção trará não só a libertação física, mas uma restauração espiritual e emocional, né? Deus quer restaurar o homem por completo, não só fisicamente, não só economicamente, mas espiritualmente. Aprendemos que Deus capacita e fortalece os fiéis, né? Deus sempre está trazendo pessoas para que ele possa ensinar e na adversidade ser vencedor das dificuldades. Em tempos adversos, o sofrimento não é uma evidência de ausência de Deus, não. É nessa hora que você vai prestar bastante atenção que Deus está com você, né? Que está do seu lado. Todavia, uma oportunidade para experimentar a sua fidelidade, com certeza, né? Além disso, como servos do Senhor, podemos nos consolar sabendo que a redenção de Cristo traz não apenas perdão dos pecados, mas também renova a restauração em todas as instâncias, né? É nessa hora que nós somos confortados pelo Senhor, nas horas das lutas e tribulações, quando nós sentimos de perto a mão de Deus nos trazendo conforto, né? Promovendo esperança, paz e alegria. Esse é o Espírito de Deus trazendo esperança, paz e alegria. Por outro lado, assim como o povo de Israel foi chamado para ser luz às nações, somos chamados a compartilhar o Evangelho com todas as pessoas, sem distinção. Irmão, a graça de Deus, foi contemplado o povo antigo, né, pela graça de Deus, como nós hoje sentimos a graça de Deus, porque Deus enviou seu Filho para pagar pelos nossos pecados, né? E nós somos chamados a compartilhar esse evangelho da graça de Deus, porque só através de Cristo o homem é salvo, confortado, consolado pelo Espírito Santo. A salvação depende quando eu e você crê no Filho de Deus e aceita ele como seu Salvador. Não há outro meio, não há outro método, né? Então nós falamos nesse primeiro tópico, o servo do Senhor, luz, o traje e conforto, né, irmão? Luz, né, realmente, como que o povo de Israel é ultrajado muitas das vezes, né? Agora, nessa última guerra, agora que Israel está passando, quantas nações ficou contra Israel? Mas quem foi realmente atacado? Não foi Israel? Não foi, Israel não saiu dali e foi atacar o povo, mas quem... E crimes bárbaros foram feitos contra eles, né? Criancinhas, né? Foram mortos. É lamentável que um homem ainda, nesse século de 2021, ainda usa a guerra para conquistar povos, né? O servo sofredor. Aí aqui nós temos uma inversão, né? O 52:13, vou ler aqui, né? Não, 52:13, é isso mesmo. Eis que meu servo operará com prudência, será engrandecido, elevado e muito sublime. Então é a promessa de Deus que o servo dele seria exaltado, elevado, né? Num patamar diferenciado, sublime, né? E aqui em Isaías 53:12, agora modificou, né? O 12. Pelo que lhe darei parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, portanto derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercede. Então, Deus, Jesus, né, está sendo o nosso intercessor, né? Porque nós transgredimos o mandamento de Deus, né? Quando nós pecamos e cometemos pecado contra ele, né? É interessante que essa passagem aqui nós vamos ver acho que é em Mateus, né? Vamos ver se é Mateus mesmo, deixa eu ver.
em Mateus. Mateus e Lucas. 15, 28. Mateus 15, 28. Esse é isso mesmo. Mateus 15, 28. E deixa eu ver isso aí. Mateus 15, 28. Não, Marcos 15, 28. É isso mesmo. Marcos, que fala sobre a morte de Cristo, né? Basicamente, que ele foi contado 15, 28. Que diz assim, ó. E ainda fala aqui no livro aqui, assim, e cumpriu-se a escritura que diz. Então, olha só, muitos anos antes, lá no profeta Isaías, essa profecia, né? E cumpriu-se a escritura que diz, com os malfeitores foi contado. Então, a Bíblia é a palavra de Deus, né? E ela nos traz ensinamento profundo. E em Isaías 53, nessa parte fala aqui, uma profecia que iria cumprir anos posterior, né? E é sem dúvida uma das passagens mais profundas e significativas da Bíblia Sagrada, conhecida como a descrição do servo sofredor. Isaías 53, né? Essa parte do livro de Isaías é frequentemente vista como uma prefiguração clara do sofrimento e morte do Senhor Jesus Cristo na cruz. Com certeza, no texto é bem claro aqui falando sobre como que aconteceu, né? Que ele foi contado e tem citações lá no Antigo Testamento, igual no Novo Testamento, né? Dessa passagem aqui que está no Antigo Testamento. Embora o texto tenha implicações do próprio povo de Israel, temos inicialmente a seguinte abordagem. O profeta afirma que o servo sofredor será exaltado, mas a sua exaltação será precedida de um intenso sofrimento. E realmente, Cristo sofreu muito, né? Uns tempos atrás tinha o filme, né? Que o Mel Gibson fez, e muitos quando viram um filme, né? Não foi aquilo realmente, né? Mas passavam mal, né? Até esqueci o nome do filme. É o filme que fala realmente da crucificação, a crucificação de Cristo, né? O verso 3 resiste que o servo será exaltado, elevado, e será muito sublime. Contudo, os versículos seguintes descreve como ele será desfigurado e desprezado. Realmente, o sofrimento de Cristo, ali, as suas provações que ele teve naquele momento de dor e sofrimento, né? O sacrifício vicário de Cristo na cruz foi um sacrifício que ninguém conseguiria suportar. Mas Cristo suportou por mim e por você, para que você ouvisse as palavras do Evangelho, que é real e quer libertar do pecado, né? Muitas pessoas perguntam assim, mas libertar de quê? Do pecado. E o que é pecado? Pecado é tudo aquilo que desagrada a Deus, tudo aquilo que ofende a Deus, né? Tudo aquilo que está em rebeldia contra Deus é pecado, né? Nós denominamos um pecado. Esse contraste é tema central de toda a passagem e aponta para o sofrimento como parte essencial do plano divino da redenção. Sua obra causará impacto profundo e transformador em todas as nações, né? Realmente, irmão, quando você olha para o sofrimento de Cristo na cruz, você vê que Deus amou muito para que permitisse que o seu filho único sofresse ali. E quando ele viu os filhos dele sofrendo, ele entendeu que eu e você agora estaríamos aqui rendendo glórias a Deus pelo sofrimento de Cristo, porque ele nos deu acesso ao Pai, né? E nós hoje somos libertos pelo sacrifício que ele fez lá na cruz. Se ele não morresse, se ele negasse, né? Nós estaríamos perdidos para sempre. Aspergeria muitas nações,
o verso 52:15, aspergeria muitas nações, apontando para o fato de que Cristo teria reconciliação e justiça não apenas para Israel, mas para todos os povos, né? A conclusão do plano salvífico de Deus para a humanidade é que agora não só Israel, mas todos os povos viria realmente a luz, né? A luz raiar entre os gentios. Povos reagiriam com desprezo diante da sua aparência nada atraente, né? É o que diz Isaías 53, de 1 a 3. Vamos reler aqui. Quem deu crédito à nossa pregação e quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como um renovo perante ele é uma raiz de uma terra seca, não tinha parecendo em formosia, olhando nós para ele, nenhuma beleza vimos para que o desejasse o Senhor, né? Porque ele estava desfigurado e era desprezado. Jesus foi zombado, humilhado, né? Não como um rei, as pessoas não acreditavam que ele era o Messias, né? Entre os homens, homem de dores, apresentavam os trabalhos, e como quem os homens escondiam o rosto, e era desprezado, e não fizemos caso dele algum. Você já teve uma experiência que você chega num lugar, a pessoa não olha para você, não te dá atenção, como se você não existisse? Assim eram aquelas pessoas diante do Cristo ali, né? Desprezando, mas ali estava a salvação minha e dele também, né? A rejeição é uma característica central da missão do servo. Ele será preterido, escarnecido, crucificado. Embora portador de uma mensagem, de esperança, né? Ali estava a verdadeira luz que ilumina todo mundo, né? A esperança estava ali, a lâmpada, né? Estava ali. E seria rejeitado pelo mundo por ser considerado insignificante e desvalorizado. Rejeitar o servo sofredor é uma última análise, abrir mão da própria salvação. Quantos ali não abriram mão, né? Não permaneceram firmes, né? Naquele propósito de crer que ele era o Messias, né? A realidade da rejeição não deve nos desanimar na honrosa missão de servir a Deus. Afinal, nossa tarefa é independente do aceite humano. Então, nós temos uma mensagem a levar a todos os povos, línguas e nações, né? Estamos em campanha de missões mundiais e sempre o foco é a libertação do ser humano, né? A salvação, a palavra de Deus que entra no coração e nos lares dessas pessoas de todos os povos, línguas e nações. Então, irmão, nós temos que falar de Cristo. É importante registrar que o sofrimento do servo é vicário, ou seja, ele sofreu no lugar dos outros. 53, 4, 6. 53, 4 e 6, que diz: verdadeiramente, ele tomou sobre si nossas enfermidades, nossas dores, levou sobre si, e nós reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas transgressões de quem? Pelas nossas transgressões. Foi moído pelas nossas iniquidades, pelos nossos pecados, né? E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Então o Senhor fez cair sobre si, né? A iniquidade de toda a humanidade. Todo o peso da cruz estava ali, que era o peso do pecado de toda a humanidade, em todas as épocas, eras e gerações, né? Importante registrar que o sofrimento é vicário, ou seja, sofre em lugar dos outros. 53, 4, 6, silenciosamente, em 53, 7, 9, tomando sobre si todas as mazelas. 53, 4, ele leva tanto pecados quanto as consequências do pecado, trazendo assim a libertação àqueles que estão sofrendo, né? Esse acaba sendo o coração da teologia cristã, no que tange o sofrimento de Cristo. Ele sofre não por seus próprios pecados, mas pelos dos outros. Então, Cristo foi julgado e condenado inocentemente
pelo meu pecado, se não fosse essa colocação, né, dos homens condenarem Cristo, né? Cristo não teve pecado, Cristo não tem pecado, né? Mas os pecados que estavam ali era referente à da humanidade. Então nós vemos que ele se colocou no meu lugar e no seu lugar para nos libertar desse sofrimento. Então, irmão, nós falamos aqui o servo do Senhor, luz o traz de conforto, e o servo sofredor, e agora o servo redentor, um futuro de graça, né? Você pode estar pensando, o que eu ganho estando do lado do Cristo, né? Você pode fazer isso. Essa foi uma das perguntas dos apóstolos, né? E nós deixamos tudo para te seguir. E Jesus já disse, ninguém que deixe pai, irmão, família, por amor a ele, já ganha nesse tempo presente e no futuro. Então, meu irmão, você que ainda não aceitou Cristo, aceite, e você será participante do reino dos céus. A sua vitória já começa aqui. Já começa a ser vitorioso nesse mundo e terminará lá no porvir com Cristo, né? Na certeza dos galardões lá no céu. O servo redentor, um futuro de graça. O renascimento de Jerusalém é registrado nos capítulos a seguir, e a mensagem será de grande esperança. A tristeza e a agonia descrita nos capítulos anteriores serão substituídas por canto e segurança, uma vez que a obra do servo terá redenção e mudança. Lembrando, irmão, que aqui Israel passava um período no cativeiro, e Deus estava prometendo que lá no cativo ele seria restaurado. E como foi, né? E Deus levantou o seu servo Ciro, lá na antiga Babilônia, lá na Pérsia, para trazer o seu povo de volta para a sua casa, né? E assim ele permitiu que Israel, pelo decreto de Ciro, eles viessem realmente reconstruir a sua cidade, o templo em Jerusalém, onde era a cidade, né? A Sião, né? A cidade de Davi, Jerusalém, e nós vemos que Deus permitiu. Inicialmente temos que o Senhor proporcionar restauração e esperança aos desanimados. 54 é o cântico, né? Que fala da glória de Sião, de 1 a 10. Vamos ler esse versículo aqui, rapidinho, de 1 a 10. Canta alegremente, ó estéreo, que não deste a luz. Exulta parecer com alegre canto e exclama, tu que não tiveste dores de parto, porque mais são os filhos da solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. Amplia a tua tenda e as cortinas das suas habitações, estende e não impeças e alonga as tuas cordas e firma bem as suas estacas. Porque transbordará a mão direita e a esquerda, e a tua posteridade possuirá as nações e fará que seja habitada as cidades assoladas. Né? Isso aqui depois que Deus restaurou Israel. Não temas, porque não serás envergonhada, não te envergonhes, porque não serás confundida. Antes esquecerás da vergonha da tua mocidade, não te lembrará mais do opróbrio da tua viuvez. Ele está falando de Jerusalém, né? Porque o teu Criador, o teu marido, o Senhor dos Exércitos, que é o marido daquele lugar, né? É o Senhor dos Exércitos, é o seu nome. O Santo de Israel, o teu Redentor. Ele será chamado o Deus de toda a terra. Através de Israel, né? Todos conhecem, é sempre mencionado o Deus de Israel. E realmente Deus é mencionado aqui como Deus de toda a terra. Porque o Senhor te chamou como uma mulher desamparada e triste de espírito, como uma mulher da mocidade que é desprezada, diz o Senhor. Uma comparação, ele está falando aqui, né? Por um pequeno momento te deixei, mas com grande misericórdia te recolherei. Em grande ira escondi a face de ti, por um momento, mas com benignidade eterna me compadecerei de ti, diz o Senhor, o teu Redentor. Por isso, irmão, que eu não canso de dizer, Israel é a terra prometida e Deus tem um cuidado especial, né, pelaquela terra. Deus tem zelo por eles, pelo povo, mas por amor a Ele mesmo, né, pela palavra dele para que cumpra.
Porque isso será para mim como as águas de Noé, pois jurei que as águas de Noé não inundaria mais a terra. Assim jurei que não me irarei mais contra ti, nem te desampararei. Então, uma vez que Deus jurou, ele não pode faltar com a palavra, porque Deus é fiel a si mesmo, né? Porque as montanhas se desviarão e os outeiros temerão, mas a minha benignidade não se desviará de ti. E o conselho da minha paz não mudará, diz o Senhor, que se compadece de ti. O irmão vê que na própria leitura do texto, Deus está sempre com a mão estendida sobre esta nação chamada Israel, né? Porque foi ele mesmo aqui que ele diz que ele é o Criador de Israel, né? Como Deus é o Criador de toda a humanidade, de todos os povos, de todas as nações. Todos nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, por isso nós pertencemos a Deus, né? Isaías compara Israel com uma mulher estéril, que em termos de restauração dará à luz a muitos filhos. A lição aqui é que mesmo na situação mais desesperadora, inoportuna, Deus pode trazer renovação. Então essa é a ênfase, né? Que Deus pode renovar mesmo em momentos difíceis, né? A promessa de Deus é que Ele transformará a desolação e a esterilidade em prosperidade e bênção. Se você olhar para a nação de Israel, uma nação minúscula comparado com grandes nações em território, e ver que eles são muito avançados em algumas coisas. Tecnologia, armamento, bélico, em conhecimento, né? Nem se fala. Então, você vê que Israel realmente é um lugar que Deus abençoa. Ele transformará a desolação em esterilidade, prosperidade e bênção. Sua fidelidade será mencionada nos versos subsequentes, onde assegura que sua aliança com o seu povo é eterna e imutável. Uma coisa que é imutável é que não muda, independente de circunstância, épocas, ele não muda do que ele planejou para o seu povo. Ele promete um compromisso contínuo de amor e proteção, independentemente das dificuldades diárias. Só lembrar que, mesmo quando as circunstâncias parecem desmoronar, Deus permanece fiel. É o que eu falei, né? Deus é fiel à sua própria palavra, por isso que ele não tem variação de pensamento, ele não muda de uma hora para outra, que vai fazer uma coisa e muda para outra. Não, ele é permanente em cumprir a sua palavra. Fiel à sua palavra e seus planos para nós são inabaláveis. A graça ofertada a todos aparece em Isaías 55, né? E ele diz: a vós todos que tendes sede, vinde às águas, e a vós que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei, vinde, comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite, né? O próprio Jesus, abrindo ali, disse: vinde a mim todos os vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então o chamado de Deus é que nós compareçamos perante Ele e nos arrazoemos com Ele e nós colocamos diante dele as nossas diferenças, né? E permanecemos a renovar a nossa aliança com Ele e na obediência. Há um convite para que as pessoas se arrependam e voltem para Ele. Aprendemos acerca do valor do arrependimento e da busca ativa por Deus. Ele é generoso em seu perdão e nos chama a abandonar nossos caminhos errados. Então Deus sempre está esperando que um homem se arrependa, converta dos seus caminhos maus e venha assim o tempo do refrigério para que Deus possa abençoar toda a sua geração, toda a sua família, todos os seus parentes, toda a terra, né? Deus quer abençoar o homem. Para receber essa misericórdia sempre haverá perdão àqueles que sinceramente, de coração, apelarem ao perdão e restauração do alto. Então ele está esperando de você, meu amigo, meu irmão, que venha reconciliar com ele, né? Por essa razão, a idolatria e a confiança em coisas temporais deve ser abandonada, afinal, levam à destruição, né? Vamos ler 53, 57, 3
a 13, né? É um pouquinho longo, mas que ele fala aqui sobre abandonar a idolatria. O povo era muito chegado à idolatria. E talvez hoje ainda tem povos, tem muita gente ainda idólatra, né? Mas chegavos aqui, vós filhos da agoreira, semente de adúltero e de prostituição, de quem fazeis vossos passatempo, contra quem escancarais a boca e ditais para fora a língua? Porventura não sois filhos da transgressão, semente da falsidade? Que vos esquentais com os ídolos debaixo de toda árvore verde, sacrifícios, os filhos nos ribeiros, nas aberturas do penhasco. Aqui, irmão, essas pessoas pegavam seus ídolos e iam para as matas, as beiradas dos rios, cultuar esses ídolos, né? E nós vemos que essa prática é muito antiga e tem algumas religiões que ainda faz isso, pega os seus manjares e vão nos lugares mais, nas matas, principalmente nas matas, oferecer os seus sacrifícios, né? Mas Deus aqui faz uma advertência a todos esses que faz, né? Olha, ele chama o quê? Ele chama de transgressão, semente da falsidade, né? Ele chama de que adúltero e prostituição aqui no verso 3. Continuando aqui, irmão, ele fala assim, sacrificiais aos filhos dos ribeiros nas aberturas dos penhascos. Nas pedras lisas dos ribeiros está a sua parte. Estas são a tua sorte, sobre elas também derramas a sua libação e lhes oferece ofertas. Contentar-me-ia com essas coisas? Deus está chamando a atenção deles, né? Sobre os montes altos, levantado, põe a tua cama, e eles sobem para oferecer sacrifício. Então, eles tinham o costume de subir aos montes para fazer esses rituais, né? Sacrificar aos deuses pagãos. Detrás das portas da ombreira põe os seus memoriais, porque outros, mais do que a mim, descobres sobre as larga tua cama, e fazes concerto com eles, e amas a sua cama, onde quer que as vejas. E vais ao rei com óleo e multiplicas os teus perfumes, envia os teus embaixadores para longe, e te abates até o inferno. Na tua cumprida viagem te cansaste, mas não dizeis, não há esperança. O que buscavas, achaste, porque isso não adoece. Mas de quem tivesse receio ou temor para que mentisse e não te lembrasse de mim? Então eles esqueceram dos mandamentos do Senhor, né? De não ter outros deuses. E eles esqueceram de Deus, né? Dos mandamentos de Deus. Que ele não se prostrasse a outros deuses, não fizesse sacrifício a outro Deus, né? Mentisse e lembrasse de mim, nem o teu coração me puseste. Não é porventura porque eu me calo, isso já desde há muito tempo, e me não temes? Eu publicarei a tua justiça e as tuas obras, mas não te aproveitarão. Quando clamares, livra-te os teus congregados, mas o vento todos levará. A vaidade arrebatará, mas os que confiam em mim possuirá a terra e herdará o meu santo monte. Então, Deus aqui ele faz uma separação também, aqueles que o adorem em espírito e em verdade, e não aqueles que ficam adorando aos ídolos, né? Porque os ídolos nada são, é o que a Bíblia diz, né? Continuando aqui o estudo, irmão, Deus é o único digno de nossa dependência e devoção, né? Deus merece toda a nossa devoção, toda a nossa adoração. E qualquer outra forma de adoração está afadada ao fracasso e à perda. Então, meu irmão, não tente inventar coisas, não faça coisas que Deus não agrada. Simplesmente adore ao Senhor, né? Deus está esperando de mim e você que nós sejamos sinceros, verdadeiros adoradores. Ele mesmo disse que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade, né? Devemos viver com os olhos fixos nele, não em coisas passageiras, né? Mesmo em meio às dificuldades, sua fidelidade
perceptível, identificável, capaz de restaurar corações quebrantados e compungidos. Então Deus está pronto a te perdoar quando Ele olha para você e vê o seu coração sincero, um coração quebrantado, um coração humilde, um coração que adora a Deus com sinceridade. O projeto Senhor para o mundo é abrangente. A igreja deve refletir esse mandamento, alcançando todos os povos e esferas da sociedade. Então é nisso que nós fazemos, irmãos, espalhar a mensagem de Cristo, né? Ser o mensageiro de Cristo, ser o embaixador de Cristo aqui nesse mundo. E você e eu somos essa que leva a boa semente da palavra àqueles que necessitam, a ouvir a voz do Espírito Santo batendo ao coração dele. A mensagem de salvação. Mas precisa ser compartilhada a fim de que o mundo em trevas veja a luz do Senhor, né? Essa luz que deve brilhar, a luz do Senhor Jesus Cristo. Em que pese desafio o mundo contemporâneo, o mundo atual, né? O imperativo é abraçarmos a promessa de salvação. Como cristãos podemos nos consolar, sabendo que a redenção de Cristo traz para nós, não traz apenas perdão dos pecados, mas também renovação para todas as áreas da vida. Então, quando você entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, sabe que você está tendo amplo, né, acesso ao coração do Pai. Tudo que você pedir, crendo, recebereis, né? Essa promessa, né? Se você pedir o Espírito Santo, Deus dará ao Consolador, para que você permaneça firme na jornada que você se propôs a caminhar junto com o Senhor. Nos momentos de dor e incerteza, devemos trazer a memória o que Deus prometeu, que um dia trará cura e restauração completa. Então Deus quer te curar, quer me curar, quer curar a humanidade. Assim temos que o sofrimento do servo não é inútil, mas redentor. Jamais o sofrimento de Cristo foi em vão para a humanidade, né? Porque se uns rejeitam, outros aceitam. E aqueles que aceitam serão galardoados com ele nos céus, né? A verdadeira exaltação de Deus vem por meio do sacrifício, assim como Cristo foi exaltado após sua morte. Nossa exaltação e transformação também passa pelo caminho do sofrimento. Isso desafia uma visão superficial de que a grandeza de Deus deve ser alcançada sem dor, né? Por outro lado, essa obra deve nos impulsionar a viver com gratidão, confiança e paciência, sabendo que Javé usa nosso sofrimento para cumprir seu plano soberano. Então, todos nós sabemos que não vamos encontrar como cristão facilidade, mas vamos encontrar realmente muitas das vezes lutas e barreiras para nos impedir de alcançar a Cristo, né, como Salvador da nossa alma. Mas no final, irmão, nós sabemos que Cristo é vencedor. Ele venceu, né? Ele mesmo disse: eu venci o mundo e vós, né? Nós podemos deduzir que vamos ser vencedor também. Aqui eu quero deixar, irmão, esses três pensamentos, né? Como desafio de ser luz às nações impactadas sua vida, comprometimento com o Evangelho. Como você tem lidado com os tempos adversos de sofrimento? Com essa condição, como contribuído para a glorificação do nome do Senhor por intermédio de sua vida? Terceira e última pergunta. O amor e a graça de Deus são manifestos de forma inequívoca no sacrifício de Cristo. Como essa realidade tem lhe influenciado em uma vida de adoração e fidelidade ao Senhor? São perguntas para eu e você assim responder, né? Meu amigo, meu irmão, quero agradecer a ti por ter ficado até o final desse vídeo. Eu te peço, se você possível, deixa o seu like, faça um comentário, né? E se inscreva também no nosso canal e, se possível, compartilhe esse vídeo, se você tem achado, sim, que seja bênção para a sua vida e pode servir também para outros.
Vamos orar, agradecer por mais uma vez o Senhor está nos abençoando. Pai querido, Deus eterno, mais uma vez entramos na sua presença para agradecer a Ti pela sabedoria que nos dá, ó Deus, de fazer, de ser instruído por Ti, ó Deus, para que o Senhor possa estar abençoando as vidas daquelas pessoas que necessitam ser alcançadas por Ti. Conforte o coração de cada uma delas, ó Deus, ser conosco. Abençoa os amados irmãos que estão do outro lado, que eles possam crer poderosamente que o Senhor Jesus Cristo é o único que tem poder para libertar o homem do pecado e trazer a justiça, ó Deus, neste mundo de corrupção. Muito obrigado, Deus, abençoa cada um, ser com eles, abençoa o nosso canal, abençoa a nossa vida, abençoa a igreja de cada um deles, Senhor, e a família deles. Que assim o Senhor nos dê a graça, a sabedoria e o conhecimento diante dele, para todos sempre. Amém. Meu amigo, meu irmão, se você tem gostado desse estudo, venha conosco até o próximo estudo, se assim o nosso bom Deus nos permitir. Amém? horas compartilhando o amor de Deus. Amor de Deus. Rede 316.